Naquela noite, levei minha filha ao aeroporto para o que eu pensava ser apenas mais uma viagem de trabalho. Tudo parecia normal até que meu neto, de apenas 7 anos, agarrou minha mão com força. Seus olhos, cheios de pânico, me fizeram congelar. Com a voz trêmula, ele sussurrou: "Vovó, não vamos voltar para casa. Esta manhã, ouvi dizer que a mamãe está planejando algo contra nós. Por favor, acredite em mim." Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Sem fazer perguntas, liguei o carro e fugi com ele para a escuridão da noite. Mas antes de continuarmos, certifique-se de estar inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber o alcance das nossas histórias. Meu nome é Helena. Tenho 70 anos e, até aquela noite, achava que conhecia minha filha Cláudia como a palma da minha mão. Moro com ela e meu neto Adrien desde a morte do meu genro, há 3 anos. Um acidente de carro que deixou cicatrizes profundas em todos nós, especialmente no pequeno Adrien, que desde então se tornou um menino extremamente observador e silencioso. Naquela quinta-feira, levamos Cláudia ao Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago para uma viagem de negócios a Dallas. Ela é gerente de marketing em uma grande empresa e viaja com frequência. Chegamos cedo. O terminal estava relativamente vazio, e o ar gelado do ar-condicionado me fez apertar meu casaco fino com mais força. "Serão apenas 3 dias, mãe." Cláudia sorriu enquanto ajeitava a sua mala de mão. "Cuide bem do Adrien e não se esqueça dos remédios dele." Adrien, ao meu lado, segurava firmemente sua mochila de dinossauro, observando a mãe com olhos atentos. Ele nunca foi de muitas palavras, mas naquela noite estava ainda mais quieto que o normal. "Vai ficar tudo bem, meu bem. A gente sempre dá um jeito, né, Adrien?" Tentei incluir meu neto na conversa, mas ele apenas assentiu em silêncio. Cláudia se agachou na frente do filho e ajeitou os cabelos que caíam sobre os olhos dele. "Seja bonzinho com a vovó." "Tá bom, a mamãe já volta." Ela o beijou na testa, e Adrien ficou imóvel como uma estátua. Observei minha filha com o coração cheio de carinho. Apesar das dificuldades, ela se transformou em uma mulher forte e independente. Após perder o marido, mergulhou no trabalho com ainda mais determinação, talvez como uma forma de escapar da dor. Eu admirava sua resiliência, mesmo percebendo um certo distanciamento emocional crescendo entre nós. "Preciso ir", disse ela, olhando para o relógio. "O embarque começa em meia hora." Nos abraçamos rapidamente, um abraço mecânico, sem muito carinho, algo que se tornará comum entre nós ultimamente. Ela me deu um beijo na bochecha, pegou a mala e caminhou em direção ao portão de embarque. Observamos sua silhueta se dissipar até desaparecer na multidão. "Vamos, Adrien." "Está ficando tarde", eu disse, pegando a mão do meu neto. Caminhamos pelo corredor do terminal em direção ao estacionamento. Adrien não disse uma palavra sequer durante todo o caminho. Seu silêncio não me preocupou. Era apenas o jeito dele. Desde o acidente do pai, ele se comunicava mais com olhares e gestos do que com palavras. A garagem estava mal iluminada. Apenas algumas lâmpadas amareladas projetavam sombras indefinidas no chão de concreto. Havia poucos carros estacionados àquela hora. Apertei o botão do alarme e as luzes do nosso velho sedã piscaram. Comecei a caminhar em direção ao carro, puxando Adrien delicadamente pela mão. Foi então que eu senti um puxão forte, quase violento. Adrien parou de repente e estava segurando meu pulso com tanta força que suas unhas pequenas deixaram marcas na minha pele enrugada. Me virei confusa. "O que foi, querido?" perguntei, me abaixando até ficar na altura dele. O rosto de Adrien estava pálido sob a luz amarela do poste. Seus olhos, sempre atentos, agora estavam arregalados de puro terror. Eu nunca tinha visto tal expressão em seu rostinho. Um arrepio percorreu minha espinha. "Vovó", ele sussurrou tão baixo que eu tive que me inclinar para ouvir. "Não vamos voltar para casa. Por favor, acredite em mim." Fiquei confusa, pensando que talvez ele estivesse com medo da casa vazia sem a mãe. "Não se preocupe, meu amor. Nós ficaremos bem, só nós dois por alguns dias." Ele balançou a cabeça vigorosamente, apertando meu pulso ainda mais forte. "Não, vovó, não volte para casa", repetiu, com a voz embargada.
Esta manhã, ouvi a mamãe ao telefone no escritório dela. Ela estava falando sobre nós. Meu coração acelerou. O que você ouviu, Adrien? Ele engoliu em seco, tremendo levemente. Inclinou-se ainda mais perto do meu ouvido. Mamãe disse que, depois que adormecêssemos, tudo já estaria resolvido. Ela disse: certifique-se de que não haja falhas. O vazamento de gás precisa parecer um acidente. Meu sangue gelou nas veias. Fiquei paralisado, olhando naqueles olhos inocentes que agora carregavam o peso de um terrível segredo. Por favor, vovó. Sua voz era um fio trêmulo. Desta vez, acredite em mim. Aquela última frase me atingiu como um tapa. Lembrei-me de outras vezes em que Adrien tentou me alertar. Quando ele disse que viu a mãe escondendo documentos no escritório, quando mencionou que ela passou a noite toda mexendo nos canos da cozinha, eu sempre achei que eram apenas histórias de criança tentando chamar a atenção. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não queria acreditar. Era impossível que Cláudia, minha própria filha, estivesse planejando nos matar. Mas o terror nos olhos de Adrien era muito real. Está bem, querido, sussurrei, acariciando seu rosto pálido. Eu acredito em você. Não vamos para casa hoje à noite. O alívio em seus olhos foi imediato e tão profundo que dissipou qualquer dúvida que eu pudesse ter. Ele sabia. De alguma forma, aquele menino de 7 anos havia descoberto um plano terrível. Levantei-me com as pernas trêmulas. Minha mente estava a mil. Se o que Adrien disse fosse verdade, não poderíamos simplesmente ir para um hotel ou para a casa de um amigo. Cláudia poderia rastrear meu cartão de crédito. Ela poderia ligar para nossos conhecidos. Entrei no carro com Adrien, ajudei-o a colocar o cinto de segurança e sentei ao volante. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a chave na ignição. Para onde vamos, vovó? Perguntou Adrien, sua vozinha quebrando o silêncio tenso. Eu não fazia ideia. Olhei pelo retrovisor para aquele rostinho preocupado e tentei parecer confiante. Estamos indo para um lugar seguro, querida. Só preciso pensar um minutinho. Liguei o motor e saí lentamente da garagem. Precisávamos de tempo. Precisávamos de um plano. E, acima de tudo, precisávamos descobrir por que minha própria filha queria nos matar. Dirigi por quase 1 hora sem um destino específico, apenas tentando me afastar de casa. Adrien adormeceu no banco de trás, vencido pela exaustão emocional. De vez em quando, eu observava pelo retrovisor, seu rostinho sereno contrastava fortemente com o terror que demonstrara na garagem. Como uma criança tão pequena poderia carregar um segredo tão pesado? Enquanto dirigia pelas ruas cada vez mais desertas da cidade, minha mente trabalhava freneticamente, tentando conectar os pontos. Cláudia havia mudado nos últimos meses. Isso era inegável. Mais distante, mais impaciente, sempre trancada em seu escritório, fazendo ligações em voz baixa. Eu havia atribuído tudo ao luto, ao estresse do trabalho, às pressões de ser mãe solteira. Mas agora, lembrando de cada detalhe, cada olhar estranho, cada conversa interrompida quando eu entrava na sala, um padrão sinistro começou a se formar. Parei o carro num posto de gasolina 24 horas nos arredores da cidade. Precisávamos de um plano, e eu precisava pensar com clareza. Comprei um café aguado na loja de conveniência e voltei para o carro, observando Adrien, que ainda dormia. Foi então que meu celular vibrou no bolso do meu casaco. O nome de Cláudia apareceu na tela. Meu coração disparou. O voo dela já deveria ter decolado há muito tempo. Por que ela estava ligando? Com as mãos trêmulas, respondi: Olá, mãe. A voz de Cláudia soava estranhamente calma. Onde você está? Você deveria estar em casa há 1 hora. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como ela sabia que não estávamos em casa? Ah, resolvemos parar para jantar, menti, tentando manter a voz firme. Adrien estava com fome. Silêncio do outro lado da linha. Então, entendo. E onde vocês vão jantar? Naquele restaurante perto do shopping, respondi vagamente. Você não deveria estar no avião? Houve um problema com o voo, disse ela rapidamente. Ele foi remarcado para amanhã de manhã cedo.
Estou voltando para casa agora. Fiquei paralisada. Aquilo não fazia sentido. Cláudia sempre verificava os horários dos voos meticulosamente. Ela jamais deixaria uma falha dessas acontecer. Ah, que pena, respondi, tentando soar natural. Então, nos vemos em casa mais tarde. Sim, claro, disse ela, com a voz subitamente doce. Não se preocupe em ter pressa. Aproveite o jantar. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele. Era uma armadilha. Ela estava verificando se tínhamos descoberto alguma coisa. Talvez ela tivesse câmeras em casa. Talvez ela tivesse percebido que Adrien a tinha ouvido de manhã. Adrien se mexeu no banco de trás, abrindo os olhos lentamente. Era a mamãe? Perguntou ele com uma perspicácia que me assustou. Assenti com a cabeça, incapaz de esconder a verdade daqueles olhos perspicazes. Ela disse que o voo foi cancelado. Ela está voltando para casa. Os olhos de Adrien se arregalaram de terror. Ela sabe, vovó. Ela sabe que descobrimos. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Adrien, preciso que você me conte exatamente o que ouviu esta manhã. Tudo, cada detalhe. Ele se endireitou, ajeitando a camiseta amassada. Parecia bem mais velho do que 7 anos quando começou a falar. Mamãe acordou muito cedo. Eu a ouvi no corredor e pensei que ela estivesse preparando o café da manhã, mas ela entrou no escritório e fechou a porta. Ele hesitou, olhando para baixo. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas fui até lá e fiquei escutando atrás da porta. Está tudo bem, querida. Continue. Ela falava muito baixo, mas eu consegui ouvir. Ela disse, sim, eles ficaram sozinhos. 3 dias é tempo suficiente para parecer um acidente. O vazamento de gás ocorre durante a noite. Enquanto eles estiverem dormindo, ninguém suspeitará. Adrien fez uma pausa, respirando fundo. E então ela disse algo sobre papéis e sobre dinheiro do seguro. Ela disse, quando eles estiverem resolvidos, finalmente poderei ter acesso a tudo. Um arrepio percorreu meu corpo. Documentos do seguro. De repente, tudo começou a fazer sentido. 6 meses atrás, meu falecido marido, Robert, havia deixado os documentos de uma apólice de seguro de vida substancial. Cláudia sabia que eu era a principal beneficiária, com cláusulas específicas que destinavam uma parte considerável a Adrien, a qual ele só teria acesso quando completasse 21 anos. Cláudia era administradora do fundo fiduciário, mas não podia mexer no dinheiro. Não enquanto eu estivesse vivo. Havia também a casa que pertencia a Robert e a mim, e depois da morte dele, passou inteiramente para mim. Cláudia morava conosco, mas a propriedade era minha. Uma propriedade que estava se valorizando à medida que o bairro crescia. Adrien, perguntei com a voz trêmula. Você já tinha ouvido sua mãe falar sobre dinheiro ou sobre o seguro do vovô antes? Ele assentiu lentamente. Muitas vezes. Ela sempre fica muito brava quando fala sobre isso. Uma vez, ela disse ao telefone que estava presa por nossa causa. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Minha própria filha planejando nos matar por dinheiro. Era tão absurdo, tão monstruoso, que minha mente se recusava a aceitar. Mas as evidências estavam todas lá. A mudança no comportamento dela, o interesse repentino em assuntos financeiros, as perguntas constantes sobre meu testamento, as viagens a trabalho que pareciam surgir do nada e, agora, essa falsa viagem cancelada. Ela queria nos pegar de surpresa. Queria garantir que estaríamos em casa dormindo quando o acidente acontecesse. O que vamos fazer, vovó? Perguntou Adrien, sua vozinha me trazendo de volta à realidade. Olhei para aquela criança extraordinária que pressentiu o perigo antes de mim, que salvou nossas vidas com sua observação e coragem. Primeiro, vamos nos afastar ainda mais, respondi, ligando o motor do carro novamente. E então vamos obter provas. Provas? Perguntou Adrien, confuso. Sim, querida. Prova de que sua mãe está planejando algo terrível. Algo que podemos levar à polícia. Adrien assentiu gravemente. Essa não era uma conversa que uma avó deveria ter com seu neto.
Não era um fardo que uma criança deveria carregar. Mas estávamos juntos nessa. Éramos apenas nós dois contra alguém que eu jamais imaginei que pudesse ser um inimigo. Enquanto dirigia pela noite, uma ideia começou a se formar em minha mente. Um plano arriscado, mas que poderia nos dar a prova de que precisávamos. Adrien, eu disse, olhando para ele pelo retrovisor. Você se lembra do Sr. Saul, o porteiro do nosso antigo prédio? Ele assentiu com a cabeça. Saul era um velho amigo, um homem discreto e confiável que havia trabalhado por décadas no prédio onde morávamos antes de se mudar para a casa atual. Acho que precisamos fazer uma visita a ele, eu disse, caminhando em direção ao antigo bairro. Era uma tentativa arriscada, mas naquele momento não tínhamos muitas opções. Precisávamos de um lugar seguro para passar a noite, mais importante, precisávamos de ajuda para desmascarar Cláudia antes que ela pudesse tentar novamente. O relógio do carro marcava 23 horas quando finalmente chegamos ao prédio antigo. Meu coração estava acelerado enquanto estacionava na rua paralela, longe das câmeras do prédio. Se Cláudia estivesse mesmo nos procurando, não poderíamos deixar nenhuma pista. Fique aqui só um minutinho, Adrien, eu disse, desligando o motor. A vovó vai ver se o Sr. Saul está no turno da noite. Saí do carro e caminhei rapidamente até o saguão, mantendo-me nas sombras. O saguão estava iluminado e, para meu alívio, lá estava Saul, com o rosto enrugado debruçado sobre uma revista de palavras cruzadas. Bati levemente no vidro e ele olhou para cima, confuso a princípio, e depois surpreso ao me reconhecer. Senhora Helena. Ele se levantou e abriu a porta da cabine. O que a senhora está fazendo aqui a esta hora? Saul, me perdoe por aparecer assim, falei em voz baixa, olhando em volta nervosamente. Mas tenho um problema sério. Preciso da sua ajuda. O pequeno apartamento para funcionários nos fundos do prédio era simples, mas aconchegante. Saul morava lá desde que sua esposa falecera, 10 anos atrás. Era um espaço discreto, com entrada separada, invisível para quem não conhecesse bem o prédio, perfeito para o que precisávamos, um esconderijo temporário. Adrien estava sentado à mesa da cozinha bebendo o chocolate quente que Saul havia preparado. O velho porteiro nos observava com preocupação, ainda processando a incrível história que eu acabará de lhe contar. Senhora Helena. Ele finalmente falou, sua voz grave quebrando o silêncio. Tem certeza disso? É uma acusação muito séria contra sua própria filha. Suspirei profundamente. Eu sei, Saul. Parece loucura. Eu mesma não quero acreditar, mas olhei para Adrien, que mantinha os olhos fixos na xícara. Mas não posso ignorar o que Adrien ouviu, e há outros sinais que só agora estou conseguindo assimilar. Saul assentiu lentamente, esfregando o queixo enrugado. Ele conhecia nossa família há décadas. Viu Cláudia crescer. Chorou no funeral do meu marido. O que a senhora pretende fazer, senhora Helena? Perguntou ele. Precisamos de provas, respondi. Minha mente ainda está processando o plano que comecei a elaborar no carro. Se formos à polícia agora, apenas com o depoimento de um menino de 7 anos e minhas suspeitas, eles não nos levarão a sério. Cláudia é respeitada. Ela tem uma carreira sólida. Diriam que é apenas um mal-entendido ou, pior, que estou ficando senil. Saul franziu a testa, mas não discordou. Ele sabia que eu estava certo. E onde é que eu me encaixo nessa história? Perguntou ele. Preciso voltar para casa, eu disse, sentindo Adrien ficar tenso ao meu lado. Não para ficar, mas para procurar provas. Preciso saber exatamente o que Cláudia estava planejando. E preciso que Adrien fique aqui em segurança enquanto faço isso. Não, vovó, exclamou Adrien, deixando a xícara cair sobre a mesa com um baque. É perigoso. Mamãe pode voltar. Peguei suas pequenas mãos frias nas minhas. Eu sei, querido, mas serei cuidadosa. Vou dar só uma olhada rápida no escritório dela, ver se encontro alguma pista. Entro e saio antes que ela perceba. Adrien balançou a cabeça, com lágrimas brilhando nos olhos. Eu não quero que você vá. Não quero ficar sozinho. Você não ficará sozinho, assegurei-lhe. O Sr. Saul ficará com você, e prometo que voltarei em breve.
Você não deveria ir sozinho, interveio Saul, com preocupação evidente no rosto. Se o que você está dizendo é verdade, é muito arriscado. Não tenho escolha, respondi. Se Cláudia descobrir que sabemos de alguma coisa, ela pode destruir todas as provas ou, pior, pode tentar algo mais direto. Tremi ao pensar nas possibilidades. Preciso agir agora, enquanto ela ainda acha que não suspeitamos de nada. Saul suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Pelo menos me deixe ir com você. Vou esperar no carro na esquina. Se você não sair em 20 minutos, vou chamar a polícia. Assenti com a cabeça. Era melhor do que ir completamente sozinha. Eu também quero ir, insistiu Adrien. Não, querida, eu disse firmemente. É muito perigoso. Preciso que você fique aqui em segurança. Prometo que voltarei. Depois de muita insistência, Adrien finalmente cedeu, mas não sem antes me abraçar tão forte que me deixou sem ar. Prometa que vai ter cuidado, vovó, ele sussurrou no meu ouvido. Prometo. Eu prometo, respondi, beijando sua testa. Saul nos emprestou um celular antigo, um celular descartável pré-pago sem registro, para que pudéssemos nos comunicar sem usar meu telefone, que Cláudia poderia rastrear. Combinamos os códigos. Um toque desligar significava que eu estava bem. 2 toques significavam que havia algum problema. Depois de garantir que Adrien estivesse confortável no pequeno sofá-cama do apartamento, com instruções rigorosas para trancar a porta e não abri-la para ninguém além de nós, Saul e eu saímos, com o coração pesado pelo que eu estava prestes a fazer. O relógio do painel marcava 1h20 da manhã quando paramos a um quarteirão da minha casa. As ruas estavam completamente desertas. Apenas alguns postes de luz projetavam longas sombras no asfalto. Tenho um mau pressentimento sobre isso, senhora Helena, murmurou Saul, desligando o motor. Tem certeza de que quer ir? Engoli em seco, olhando para a silhueta escura da minha casa no final da rua. As janelas estavam todas escuras. Não havia sinal do carro de Cláudia na garagem. Não tenho escolha, repeti, mais para me convencer do que para convencê-lo. 20 minutos, como combinamos. Se eu não voltar nem ligar, chame a polícia. Saul assentiu gravemente. Que Deus te proteja. Saí do carro e caminhei rapidamente pela calçada, mantendo-me nas sombras. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer pessoa a poucos metros de distância podia ouvi-lo. A casa estava silenciosa quando usei minha chave para entrar pela porta dos fundos. Fechei-a suavemente atrás de mim e fiquei parada na cozinha escura, escutando atentamente. Nada além do zumbido baixo da geladeira e do tic-tac distante do relógio da sala de estar. Peguei a pequena lanterna que havia trazido e iluminei o caminho até o corredor. Precisava chegar ao escritório de Cláudia, no 2º andar, sem fazer barulho. Cada tábua do assoalho que rangia sob meus pés soava como um trovão naquela casa silenciosa. Ao chegar ao pé da escada, paralisei. Um cheiro estranho pairava no ar, doce e químico ao mesmo tempo. Cheirei novamente, tentando identificá-lo. Seria gás? Não, era algo diferente. Algo que não deveria estar ali. Subir as escadas pareceu uma eternidade. Cada passo era cuidadosamente calculado para evitar os degraus que geralmente rangiam. No corredor do 2º andar, parei em frente à porta do escritório de Cláudia. Estava trancada, como eu esperava. Peguei o grampo de cabelo que havia separado do bolso. Anos atrás, quando Cláudia era adolescente e costumava trancar a porta do quarto durante suas crises, eu havia aprendido a abrir fechaduras simples como essa. Nunca imaginei que usaria essa habilidade numa situação como essa. Após alguns minutos de tensão, ouvi o clique satisfatório da fechadura cedendo. Empurrei a porta devagar, rezando para que as dobradiças não rangessem. O escritório de Cláudia estava impecavelmente organizado como sempre, prateleiras com livros de gestão e marketing, uma escrivaninha de madeira escura com um laptop fechado, uma cadeira giratória de couro, nada fora do lugar. Fechei a porta atrás de mim e comecei a busca. O laptop estava protegido por senha, então me concentrei nos documentos físicos. Abri gavetas com cuidado, examinei pastas, vasculhei cada canto em busca de algo suspeito. Foi na terceira gaveta da escrivaninha que encontrei algo.
uma pasta vermelha diferente das outras, escondida sob uma pilha de documentos da empresa. Dentro dela havia extratos bancários que eu nunca tinha visto antes, contas e nomes que eu não reconhecia, transferências de grandes quantias para alguém chamado M. Stone, o mais alarmante, uma cópia da minha apólice de seguro de vida com anotações nas margens sobre valores e cláusulas de pagamento. Meu coração disparou. Era real. Tudo que Adrien tinha ouvido era real. Minha própria filha estava planejando algo. Um ruído vindo do andar de baixo interrompeu meus pensamentos. O som inconfundível da porta da frente se abrindo. Congelei, meu sangue gelando. Cláudia estava de volta. Rapidamente peguei meu celular e disquei o número de Saul. 2 toques. Então desliguei. Sinal de perigo. Fotografei imediatamente os documentos mais comprometedores com a câmera do celular. Não havia tempo para examinar tudo, mas eu precisava de provas. Coloquei a pasta de volta exatamente como a encontrei e me escondi atrás da porta do escritório, desligando a lanterna. Ouvi passos na escada, lentos e deliberados. Não pareciam os passos apressados e firmes de Cláudia. Eram passos mais cautelosos. A adrenalina corria pelas minhas veias. Eu estava encurralado. Se saísse do escritório, seria visto. Se ficasse, seria encontrado quando Cláudia chegasse para trabalhar de manhã. Ou pior, se ela resolvesse entrar no escritório agora. Os passos pararam no corredor. Eu conseguia ouvir a respiração do outro lado da porta. Uma sombra se moveu por baixo da fresta da porta, bloqueando a fraca luz que entrava pelo corredor. Alguém estava lá fora, parado como se estivesse escutando. Prendi a respiração, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. A porta do escritório abriu-se alguns centímetros com um gemido quase imperceptível. Permaneci imóvel, pressionado contra a parede atrás da porta, mal respirando. A escuridão era minha única aliada agora. Uma silhueta se projetou no chão do escritório. Não era Cláudia. A altura era diferente, mais alto e mais largo. Um homem. A sombra permaneceu imóvel por alguns instantes, como se quem quer que fosse estivesse ouvindo atentamente. Então, a voz de Cláudia veio do andar de baixo, abafada pela distância. Marcos, está tudo tranquilo aí em cima? Meu coração parou por um segundo. Marcos, o mesmo nome que aparecia nos extratos bancários. M. Stone. Só para confirmar. Uma voz masculina grave respondeu a poucos passos de mim. A casa está vazia. Nenhum sinal deles. Eu te disse que algo estava errado. A voz de Cláudia soava irritada agora mais perto. Eles deveriam estar aqui. O plano era para amanhã à noite, depois que eu voltasse da viagem. Agora o cronograma está todo bagunçado. Os passos de Cláudia subiam as escadas. Eu estava encurralado entre duas pessoas que aparentemente planejavam me matar. Minha única saída era pela janela do escritório, que dava para uma estreita saliência acima do quintal. Uma queda perigosa para qualquer pessoa, fatal para uma mulher de 70 anos. Eu te disse que era arriscado envolver a criança. A voz masculina continuou, afastando-se da porta em direção ao corredor. Crianças são imprevisíveis. Ele pode ter ouvido alguma coisa. Impossível, respondeu Cláudia, agora no corredor. Adrien nunca acorda antes das 7, e eu sempre converso no escritório com a porta fechada. Além disso, mesmo que lhe ouvisse, quem acreditaria em uma criança de 7 anos? Um baque surdo veio do andar de baixo, seguido por um palavrão abafado. O que foi isso? Perguntou Cláudia, alarmada. Não sei, respondeu Marcos. Vou verificar. Continue preparando o quarto dela. Os passos do homem se afastaram rapidamente enquanto ele descia as escadas. Cláudia permaneceu no corredor por mais alguns segundos. Então, ouvi seus passos se aproximando do meu quarto, no final do corredor. Minha mente estava a mil. O quarto dela. Preparando o meu quarto. O que eles estavam fazendo? E que barulho foi aquele lá embaixo, Saul? Ele deve ter entrado na casa depois de receber meu sinal de perigo. Meu velho amigo que tentava me ajudar agora também estava em perigo.
Saí de trás da porta sorrateiramente, movendo-me devagar para não fazer barulho. Pela fresta da porta, pude ver que o corredor estava vazio. Na ponta dos pés, aproximei-me da janela do escritório. Precisava sair dali e ligar para a polícia. Não só a minha vida estava em perigo, como também a de Saul e, mais importante, a de Adrien. Abri a janela com extremo cuidado, evitando fazer qualquer barulho. O parapeito era mais estreito do que eu imaginava, com apenas cerca de 30 centímetros de largura. Lá embaixo, a queda de quase 6 metros terminava no gramado dos fundos. Em outras circunstâncias, eu nem sequer consideraria essa opção, mas o desespero é uma motivação poderosa. Coloquei um pé para fora, sentindo o ar frio da manhã. Tive que reunir toda a minha coragem para passar a outra perna por cima da janela e me equilibrar precariamente na beirada. Minhas articulações protestaram. A artrite não é brincadeira aos 70 anos, mas o medo me deu uma agilidade que eu nem sabia que ainda possuía. De repente, ouvi vozes alteradas lá embaixo, um baque surdo seguido de um gemido. Meu coração apertou ao reconhecer a voz de Saul. Eles o haviam pego. Quem mais está com você, velho? A voz rouca de Marcos ecoou pela casa. Como você soube que devia entrar aqui? Não consegui ouvir a resposta de Saul, mas o som de algo pesado caindo me fez estremecer. Fechei os olhos por um segundo, implorando perdão ao meu velho amigo. Eu não podia ajudá-lo agora. A melhor chance que tínhamos era eu escapar e buscar ajuda. Comecei a me mover lateralmente ao longo da borda, centímetro por centímetro, com as costas pressionadas contra a parede, os dedos agarrando a textura áspera. O suor escorria pelo meu rosto apesar da noite fria. Havia uma treliça coberta de era na esquina da casa. Se eu conseguisse alcançá-la, talvez pudesse usá-la para descer até o quintal. Era arriscado, mas menos do que pular diretamente. Cláudia, encontrei alguém. A voz de Marcos gritou de dentro da casa. Um velho tentando entrar pelos fundos. O quê? Quem é ele? A voz da minha filha soava distante, vinda do meu quarto. Ele não quer falar, mas parece conhecer sua mãe. Ela deve estar por perto. Fiquei paralisada na beira do precipício. Eles sabiam que eu estava na casa. A busca iria se intensificar. Eu não tinha mais tempo para cautela. Precisava agir. Com uma descarga de adrenalina, alcancei a treliça e comecei a descer, ignorando a dor nas articulações e os arranhões das estacas de madeira. Quase escorreguei. Quase desci os últimos metros, aterrissando desajeitadamente na grama com um baque surdo que enviou uma dor aguda pelo meu quadril esquerdo. Não havia tempo para arrependimentos. Levantei-me cambaleando e corri o mais silenciosamente possível pelo quintal em direção ao muro baixo que dividia nossa propriedade da casa do vizinho. Ao me esgueirar pela sombra das árvores, ouvi a janela do escritório sendo aberta com violência. O feixe de uma lanterna varreu o quintal, quase me atingindo. Abaixei-me atrás de um arbusto, prendendo a respiração. Tem alguém lá embaixo. A voz de Marcos ecoou pela noite. Vou verificar. Mantenham o velho amarrado. Escalei o muro com dificuldade, caindo do outro lado no quintal dos Lopes, nossos vizinhos idosos, que, felizmente, tinham sono pesado e estavam viajando. Corri pelo gramado, contornando a casa, sentindo uma fisgada aguda no quadril a cada passo. Quando cheguei à rua paralela, já estava ofegante. Mas o medo me impulsionou para frente. Me afastei o máximo possível da casa, correndo pelas sombras até chegar a uma avenida principal onde alguns bares ainda estavam abertos e havia pessoas na calçada. Peguei o celular e disquei o número de emergência com as mãos trêmulas. Enquanto esperava uma resposta, conferi as fotos que havia tirado dos documentos no escritório. Estavam lá, a prova de que precisávamos. Polícia, qual é a sua emergência? A voz calma da operadora soou ao telefone. Meu nome é Helena Gutierrez, eu disse, tentando controlar o tremor na minha voz. Preciso denunciar uma tentativa de homicídio. Minha filha está planejando me matar e ao meu neto para receber o dinheiro do seguro. Ela tem um cúmplice e acabaram de prender um amigo meu que tentou me ajudar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu conseguia imaginar o que a operadora estava pensando. Mais uma velha paranoica imaginando conspirações. Senhora, onde a senhora está agora?
perguntou ele, com um tom profissional, mas cauteloso. Em uma avenida principal perto do quarteirão 1500. Estou fugindo de casa. Por favor, preciso que enviem viaturas para o número 237 da rua Bougainvillea. Meu amigo Saul está em perigo de vida. Você possui alguma prova dessas acusações? Fotografei documentos e tenho uma testemunha. Meu neto de 7 anos, que ouviu minha filha planejando tudo. Hesitei, depois acrescentei, sei que parece loucura, mas é verdade. Por favor, não há tempo a perder. Enquanto eu falava, uma viatura policial passou lentamente pela avenida. Acenei freneticamente, ainda com o telefone no ouvido. Para meu alívio, a viatura parou. 2 policiais saíram e se aproximaram com expressões cautelosas. A polícia está aqui, eu disse à operadora. Vou explicar a situação para eles. Os minutos seguintes foram uma correria. Expliquei rapidamente a situação aos policiais, mostrando as fotos dos documentos no celular. Mencionei que Adrien estava em segurança no apartamento de Saul e a situação do próprio Saul, possivelmente ferido e mantido como refém na minha casa. Algo na minha urgência, ou nas provas que apresentei, deve ter convencido os policiais. Um deles falou pelo rádio, pedindo reforço, enquanto o outro me ajudava a entrar na viatura. Vamos resgatar seu amigo primeiro, disse o policial mais velho, um homem com o rosto marcado por anos de serviço. Depois, buscaremos seu neto. Pode nos dar o endereço exato onde ele está? Forneci o endereço do prédio antigo e as instruções para chegar ao apartamento dos funcionários. Minha preocupação agora era que Cláudia e seu cúmplice, percebendo que eu havia escapado, pudessem deduzir onde Adrien estaria. Será que ela se lembraria de Saul e da nossa antiga amizade? Os carros da polícia aceleravam pelas ruas quase desertas àquela hora da manhã. Outros 2 carros nos seguiam, sirenes desligadas, apenas as luzes piscando na noite. Meu coração disparou quando nos aproximamos da minha casa. Há uma entrada nos fundos, expliquei ao policial. A porta da cozinha. Saul deve estar no térreo. Paramos a uma distância segura. A polícia pediu-me que esperasse na viatura enquanto cercavam a casa. Observei angustiado enquanto se posicionavam, comunicando-se por rádio. Pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenham sido apenas alguns minutos. Então tudo aconteceu muito rápido. Ouvi gritos de polícia, pare, seguidos pelo som de vidro quebrando. Uma porta bateu violentamente. Mais gritos, um estrondo e, então, silêncio. Minutos depois, vi Saul sendo ajudado a sair da casa por 2 policiais. Meu velho amigo mancava e tinha um corte visível na testa, mas estava vivo. Senti um alívio tão imenso que lágrimas escorreram pelo meu rosto. Logo em seguida, Marcos saiu algemado, escoltado por 2 policiais. Era um homem corpulento, com tatuagens nos braços e uma expressão furiosa no rosto. Esperei ansiosamente por Cláudia, mas ela não apareceu. O policial mais velho se aproximou da viatura onde eu esperava. A casa está vazia, senhora, mas sua filha não está aqui. Parece que ela fugiu pelos fundos quando percebeu que estávamos chegando. Um arrepio percorreu minha espinha. Adrien, sussurrei. Precisamos chegar até meu neto antes que ela chegue. Naquele momento, a viatura da polícia cortava a noite em alta velocidade com a sirene ligada. Eu estava sentada no banco de trás, torcendo as mãos de ansiedade. Ao meu lado, Saul, com um curativo improvisado na testa, parecia igualmente preocupado. Ela não sabia onde estávamos, disse ele, tentando me acalmar. Não mencionei o apartamento quando me pegaram. Mas eu não conseguia relaxar. Um pressentimento sombrio crescia em meu peito. Cláudia era esperta. Ela conhecia meus antigos amigos, meus antigos hábitos. Se ela se lembrasse de Saul, poderia deduzir onde procurar. Quando chegamos ao prédio antigo, meu coração quase parou. A porta de serviço que dava acesso ao apartamento dos funcionários estava entreaberta. Fique aqui, ordenou o policial, sacando a arma. Mas eu não consegui obedecer. Saltei da viatura e corri atrás dele, ignorando os protestos. Saul me seguiu, mancando. O corredor estava escuro e silencioso. A porta do apartamento estava fechada, aparentemente intacta.
O policial bateu 3 vezes. Adrien, chamei, com a voz trêmula. Adrien, querido, sou eu, a vovó. Você está aí? Silêncio. Um silêncio que perfurava meus ouvidos como agulhas. O policial tentou a maçaneta. Trancada. Deu um passo para trás. Então, investiu com o ombro, arrombando a porta com um estrondo. O apartamento estava escuro. O policial entrou primeiro, ligando a lanterna, seguido por mim e por Saul. Ele varreu o pequeno espaço com o feixe de luz. A cozinha vazia, a sala de estar com o sofá-cama bagunçado. Adrien, chamei novamente, com o pânico subindo pela minha garganta. Foi então que notei algo no sofá-cama. Um pedaço de papel rasgado preso sob um copo vazio. Peguei-o com as mãos trêmulas e li a mensagem escrita às pressas. Mamãe me encontrou. Ela disse que precisa me proteger de você. Que você é louca e está inventando histórias. Estou com medo. Vovó, me ajuda. Meus joelhos cederam. Saul me segurou antes que eu caísse no chão. Ela o levou, murmurei, atônita. Cláudia levou Adrien. O policial imediatamente entrou em contato pelo rádio para relatar o sequestro de uma criança. Em poucos minutos, uma operação estava em andamento. A descrição de Cláudia, seu carro, Adrien, bloqueios nas saídas da cidade, alertas nas rodovias e no aeroporto foram divulgados. Mas eu sabia que não seria fácil. Cláudia era meticulosa. Ela vinha planejando isso há meses. Com certeza tinha rotas de fuga preparadas, talvez documentos falsos, e conhecia Adrien melhor do que ninguém. Sabia exatamente o que dizer para fazê-lo cooperar, mesmo que temporariamente. Fui levada à delegacia junto com Saul, onde prestamos depoimentos detalhados. Mostrei as fotos dos documentos. Relatei tudo o que Adrien tinha ouvido. Expliquei sobre o seguro de vida e a crescente ganância de Cláudia. O detetive, um homem de meia-idade com olheiras profundas, ouviu tudo atentamente. Ao contrário do que eu temia, ele não me tratou como uma velha confusa. As evidências eram muito fortes. Principalmente após o depoimento de Marcos, o cúmplice começou a corroborar minha história. Ele está cooperando para reduzir a própria pena, explicou o detetive. Ele confirmou que sua filha o contratou para simular um vazamento de gás que mataria você e seu neto enquanto dormiam. Ele seria pago com parte do dinheiro do seguro. Senti náuseas ao ouvir a confirmação daquele plano macabro. E quanto a Adrien? Perguntei, com a voz embargada. Vocês já têm alguma pista? O detetive hesitou. Ainda não, mas estamos monitorando todas as rotas de saída da cidade. Sua filha não irá muito longe. Mas eu não tinha tanta certeza. As horas passavam, e cada minuto sem notícias aumentava minha angústia. Sentada na sala de espera da estação com uma xícara de chá intocada, eu me sentia envelhecendo ainda mais rápido. Saul estava ao meu lado, em silêncio, apertando minha mão de vez em quando em sinal de solidariedade. Seu rosto demonstrava preocupação, mas também determinação. Vamos encontrá-lo, senhora Helena, disse-lhe após um longo silêncio. Adrien é um menino esperto. Ele encontrará um jeito de nos deixar pistas. Assenti com a cabeça, tentando me agarrar àquela esperança. Adrien era realmente extraordinário. Sua percepção e inteligência já haviam nos salvado uma vez. Talvez pudessem salvá-lo agora. Foi então que me lembrei de algo que havia deixado passar. Algo que Adrien mencionara dias atrás. Algo sobre Cláudia e um lugar especial. Espere, eu disse, endireitando-me na cadeira. Acho que sei para onde ela pode ter levado Adrien. Saul e o policial que passava pela sala olharam para mim com expectativa. 2 semanas atrás, Adrien comentou que Cláudio levou para ver uma casa surpresa, um lugar no campo a algumas horas da cidade. Ele ficou animado porque havia animais em um lago. Na época, pensei que fosse apenas um passeio. O detetive foi chamado imediatamente. Expliquei minha suspeita. Cláudia poderia estar preparando este lugar como um refúgio para onde fugiria após o acidente que nos mataria. Você sabe onde fica essa propriedade? Perguntou o detetive. Não exatamente. Adrien mencionou que ficava perto de uma cidadezinha.
Acho que o nome era São Mateus ou Santo Antônio, algo assim. Não era muita coisa, mas era uma pista. Os investigadores começaram a verificar os registros de propriedades recentemente adquiridas ou arrendadas em cidades com nomes de santos, num raio de poucas horas da capital. Entretanto, recebi notícias alarmantes. O carro de Cláudia havia sido encontrado abandonado em um posto de gasolina na rodovia, sentido oeste. Ela provavelmente havia trocado de veículo. A busca estava se complicando. O relógio na parede da estação marcava 5h30 da manhã. Lá fora, o céu começava a clarear levemente. Eu não dormia havia quase 24 horas, mas a adrenalina e o medo me mantinham alerta. Foi então que meu celular, que me havia sido devolvido após a perícia examinar as fotos, vibrou no meu bolso. Um número desconhecido. Atendi com o coração disparado. Olá, vovó. A voz de Adrien, pequena e assustada, fez meu coração disparar. Adrien, querido, onde você está? Você está bem? Estou bem, sussurrou ele. Mamãe está dormindo agora. Encontrei o celular dela e me escondi para ligar. Você é tão corajosa, meu amor, eu disse, tentando manter a voz calma enquanto sinalizava freneticamente para o detetive, que rapidamente chamou um técnico para rastrear a ligação. Você pode me dizer onde está? É uma casa no campo. Tem um lago e muitas árvores. Viemos de carro, mas foi uma viagem longa e eu dormi um pouco. Quando acordei, já estávamos aqui. Você vê algum sinal, algum nome por perto? Não posso olhar pela janela agora. Mamãe vai acordar. Sua voz tremia. Ela está diferente, vovó. Ela está dizendo coisas estranhas. Ela diz que você quer nos machucar. Não acredite nela, querida. Estou fazendo de tudo para te encontrar. Houve um silêncio, depois um som de movimento. Quando Adrien falou novamente, sua voz estava ainda mais baixa. Há uma caixa de correio na entrada. Nela está escrito Fazenda São Bonito, marco quilométrico 142 ponto. Meu coração disparou. Era a pista que precisávamos. Adrien, você é incrível, sussurrei. Agora escute com atenção. Encontre um lugar seguro para se esconder. A polícia está a caminho, mas pode demorar um pouco. Você precisa ficar longe da sua mãe. Entendeu? Entendo. Há um celeiro velho atrás da casa. Vou me esconder lá. Isso mesmo, querida. E o Adrien? Hesitei, sentindo minha garganta apertar. Eu te amo muito. Vai ficar tudo bem. Eu também te amo, vovó, ele sussurrou, depois em um tom ainda mais baixo. Ela está se mudando. Eu preciso ir. A ligação caiu. Levantei-me de um salto, repassando a informação ao detetive. Em poucos minutos, uma operação estava sendo organizada. A rodovia estadual que seguia para o oeste tinha vários ranchos e fazendas perto do marco quilométrico 142. Mas um lugar chamado Rancho São Bonito seria fácil de localizar. Vocês devem ficar aqui, disse o detetive enquanto os policiais se preparavam. Vamos buscar seu neto e prender sua filha. Mas eu não podia simplesmente esperar. Adrien estava sozinho, enfrentando o terror de descobrir que sua própria mãe era capaz de machucá-lo e a sua avó. Ele precisava ver um rosto familiar quando fosse resgatado. Eu vou com você, eu disse num tom que não admitia discussão. Posso esperar na viatura, longe do perigo, mas preciso estar lá por Adrien. Após alguma resistência, o detetive concordou com a condição de que eu permanecesse a uma distância segura até que a situação estivesse sob controle. Saul insistiu em me acompanhar, apesar dos ferimentos. Prometi ao rapaz que o protegeria, disse-lhe simplesmente. Assim, ao raiar do dia, partimos para o oeste em comboio de carros de patrulha. O sol nascia no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado que contrastavam cruelmente com a escuridão do meu coração. Durante a viagem, não conseguia parar de pensar no que tinha levado Cláudia a esse ponto. Minha doce menina, a quem eu embalava nos braços, a quem vi dar os primeiros passos e dizer as primeiras palavras. Como ela se transformou em alguém capaz de planejar friamente a morte da própria mãe e do próprio filho?
O dinheiro certamente fazia parte da resposta, mas havia algo mais, uma frieza, um distanciamento que eu vinha percebendo crescer ao longo dos anos. Talvez tenha começado depois da morte do meu genro. Ou talvez os sinais já estivessem lá muito antes, e eu, cega pelo amor de mãe, não quisesse enxergá-los. Essas reflexões amargas me acompanharam durante toda a viagem, enquanto eu observava a paisagem urbana gradualmente dar lugar a campos e pequenas propriedades rurais. Quando finalmente chegamos à marca de 142 milhas, meu coração estava na garganta. Uma placa discreta indicava a entrada para o Rancho São Bonito, uma estrada de terra que serpenteava entre as árvores antes de desaparecer numa curva. Os policiais pararam as viaturas antes da entrada para evitar alertar Cláudia. A partir dali, eles seguiriam a pé, cercando a propriedade. "Espere aqui, senhora Helena", disse o detetive em tom firme, mas gentil. "Prometo que traremos seu neto de volta em segurança." Assenti com a cabeça, resignada. Saul segurou minha mão enquanto observávamos os policiais se afastarem em formação tática, desaparecendo entre as árvores. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Sentado na viatura, olhei pela janela, tentando enxergar algo além das árvores. O rádio da polícia chiava ocasionalmente com comunicações codificadas que eu não conseguia entender. Então nós ouvimos. Um grito distante fez as vozes se misturarem e o som inconfundível de um tiro ecoou na manhã silenciosa como um trovão, fazendo meu coração parar por um segundo. Sem pensar duas vezes, abri a porta da viatura e comecei a correr pela estrada de terra, ignorando os gritos de Saul atrás de mim. "Senhora Helena, volte." Mas eu não conseguia esperar. Adrien estava lá dentro. Meu neto, minha luz, a única pessoa que realmente importava agora. Corri como não corria há décadas, ignorando a dor no meu quadril lesionado e a respiração ofegante. A idade parecia ter desaparecido, impulsionada pela adrenalina do medo. Saul vinha mancando atrás de mim, tentando me alcançar. Ao contornar a curva da estrada, vi a casa, um prédio simples de 2 andares com uma varanda de madeira. Cerca de 100 metros atrás, havia um velho celeiro exatamente como Adrien havia descrito. Policiais estavam posicionados ao redor da propriedade, com armas em punho. Havia movimento na varanda. Apertei os olhos, tentando enxergar melhor, e senti meu sangue gelar ao reconhecer Cláudia. Ela estava pálida, desgrenhada, quase irreconhecível pela fúria que distorcia seu rosto. Em uma das mãos, segurava algo que brilhava ao sol da manhã. Uma arma, e com o outro braço, mantinha Adrien à sua frente como um escudo humano. "Ninguém se aproxime mais", gritou ela, sua voz estridente cortando o ar. "Ou eu juro que atiro." O detetive estava posicionado a poucos metros da varanda, parcialmente protegido por uma árvore. "Senhora Cláudia, largue a arma e deixe o menino ir." Ele falou em tom firme, porém calmo. "Não há como sair daqui. A casa está cercada." "Você não entende", gritou Cláudia, com a voz embargada. "Ela roubou tudo de mim. Meu pai deixou esse dinheiro para mim. Não para ela. Ela nunca me deixou tocar em nada. Sempre controlando. Sempre ditando como eu deveria viver." Fiquei paralisado a poucos metros de distância, escondido pela viatura policial estacionada à frente. Suas palavras me atingiram como adagas. Era assim que ela me via? Como um controlador que a privava do que era seu por direito? Adrien estava pálido, os olhos arregalados de terror, mas estranhamente calmo. Seu olhar percorria o chão ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Mesmo nessa situação extrema, meu neto manteve a presença de espírito que o caracterizava. "Seu pai deixou o dinheiro para todos nós", respondeu o detetive, tentando ganhar tempo. "Tenho certeza de que podemos resolver isso sem que ninguém se machuque." "Mentiras." Cláudia apertou o braço em volta de Adrien. "Ela manipulou o testamento. Ela sempre manipulou tudo. E agora está me fazendo parecer louca, inventando histórias de que eu quero matá-la." Saul finalmente me alcançou, ofegante. Ele agarrou meu braço, impedindo-me de avançar. "Não se exponha", sussurrou. "A polícia sabe o que está fazendo." Mas eu não podia simplesmente ficar parada ali. A cada segundo que passava, a situação parecia mais instável.
Cláudia estava visivelmente descontrolada, com os olhos arregalados e a mão que segurava a arma tremendo levemente. Foi então que notei Adrien olhando diretamente para o celeiro atrás da casa. Seus olhos se moviam de um lado para o outro como se tentassem me dizer algo. Segui seu olhar e notei um policial se posicionando silenciosamente atrás do celeiro, movendo-se para flanquear a casa. Entendi o que Adrien estava fazendo. Ele estava distraindo sua mãe propositalmente, mantendo-a concentrada na frente da casa enquanto a polícia se posicionava atrás dela. Mesmo nessa situação terrível, meu neto de 7 anos cooperou com a polícia, demonstrando uma coragem e inteligência que me deixaram sem palavras. Cláudia, chamei, dando um passo à frente e ignorando o puxão desesperado de Saul em meu braço. Ela se virou bruscamente, com a arma apontada na minha direção. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Você, ela sibilou. Como você escapou? Você deveria estar morto no incêndio. Não houve incêndio, Cláudia, respondi calmamente, dando mais um passo. Os policiais ficaram tensos, mas não interferiram, percebendo que eu estava ganhando tempo. Seu plano falhou porque Adrien ouviu tudo. Ele salvou nossas vidas. O rosto de Cláudia se contorceu numa mistura de raiva e incredulidade. Ela olhou para Adrien, que sustentou seu olhar sem desviar o olhar. Você, sussurrou ela para o filho. Você me traiu. Ele não traiu ninguém, eu disse, continuando a avançar lentamente. Ele apenas protegeu a pessoa que ama. Assim como eu sempre tentei proteger você. Proteger? Ela deu uma risada estridente, quase histérica. Você me sufocou, sempre controlando minha vida, meu dinheiro, meus sonhos. Quando papai morreu, esse dinheiro deveria ter sido meu. O dinheiro nunca foi o problema, Cláudia, respondi, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado. Seu pai queria que você vivesse por seus próprios méritos, não dependendo de uma herança. Ele te amava. Eu te amo. Mentiras. Ela gritou, a mão que segurava a arma tremendo visivelmente agora. Se você me amasse, teria me dado o que era meu por direito. Naquele momento, percebi que nada do que eu dissesse a convenceria. A ganância e o ressentimento corroeram sua mente por anos, talvez décadas, transformando-a em alguém que eu mal reconhecia. Deixe o Adrien ir, implorei, a poucos passos da varanda. Ele não tem nada a ver com isso. É um assunto entre você e eu. Vi um lampejo de algo. Hesitação, talvez até culpa, cruzar o rosto de Cláudia. Por um breve momento, pareceu que ela estava considerando meu pedido. Foi nesse instante que Adrien agiu. Com um movimento rápido que pegou todos de surpresa, ele mordeu o braço que o segurava e se jogou para o lado, rolando pela varanda. Tudo aconteceu em segundos. Cláudia gritou de dor. A arma disparou um tiro para o ar e a polícia avançou de todas as direções. Corri os últimos metros até a varanda, ignorando os gritos do policial para ficar para trás. Tudo que eu conseguia ver era Adrien encolhido junto ao parapeito, tremendo. Cheguei até ele no mesmo instante em que os policiais imobilizaram Cláudia, forçando-a ao chão e algemando-a. Ela gritou e se debateu, irreconhecível em sua fúria. Eu abracei Adrien com toda a força que me restava, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o meu. Ele estava vivo. Ele estava a salvo. Vovó, ele sussurrou, agarrando-se a mim. Você veio. Eu sempre virei, meu amor, respondi, com as lágrimas finalmente rolando livremente. Sempre. Por cima dos ombros de Adrien, meus olhos encontraram os de Cláudia enquanto ela era conduzida pelos policiais. Por um instante, mãe e filha se encararam através do abismo intransponível que agora nos separava. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas um vazio desolador. A mulher que eu conhecia, minha filha, parecia ter desaparecido completamente, restando apenas um vestígio do que ela fora. E então ela se foi, levada para a viatura, e eu me concentrei inteiramente em Adrien, no milagre de tê-lo em segurança em meus braços. O sol brilhava alto no céu, iluminando o rosto do meu neto, agora banhado em lágrimas. Passei a mão pelos seus cabelos, admirada com a sua coragem. Como você sabia que ela estava planejando isso? Perguntei baixinho enquanto estávamos na ambulância que havia chegado para nos examinar. Como você conseguiu descobrir o plano dela? Adrien mordeu o lábio inferior pensativamente. Eu sempre acordo cedo, vovó.
Mamãe acha que eu durmo até tarde, mas na verdade eu fico quieto na cama pensando. Sorri, acariciando seu rosto. Tão observador, tão atento a tudo. Naquela manhã, eu a ouvi ao telefone, continuou ele. Ela estava falando diferente, como se estivesse com raiva, mas tentando não demonstrar. Fui até o corredor e escutei atrás da porta do escritório. O paramédico terminou de verificar os sinais vitais de Adrien e nos deu um pouco de privacidade, afastando-se para falar com a polícia. Ela falou sobre o gás e sobre nós dormirmos. Adrien baixou a voz e ela disse que queria o dinheiro do avô, que estava cansada de esperar, que ia aparecer um acidente. Ele olhou para mim, seus olhos de repente mais maduros do que sua idade. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Adultos nunca acreditam em crianças quando se trata de algo importante. Essa última frase partiu meu coração. Quantas vezes ele já havia tentado me alertar antes com pequenas observações que eu havia descartado como mera imaginação infantil. Mas eu acreditei em você no aeroporto, eu disse baixinho. Um pequeno sorriso iluminou seu rosto. Sim, você acreditou em mim quando importava. Eu o abracei novamente, sentindo imensa gratidão por aquele pequeno ser que, com sua extraordinária percepção, nos salvou. O detetive aproximou-se de nós, com uma expressão no rosto que demonstrava uma mistura de alívio e preocupação. Adrien e você precisam ir ao hospital para um exame completo, disse ele. Depois, precisaremos de depoimentos detalhados, mas isso pode esperar um pouco. Assenti com a cabeça, grata pela sensibilidade. Cláudia, hesitei, ainda incapaz de assimilar completamente o que minha própria filha havia se tornado. O que acontecerá com ela? Ela enfrentará acusações graves, respondeu o detetive, mantendo a voz baixa para que Adrien não ouvisse todos os detalhes. Tentativa de homicídio qualificado, sequestro de menor, porte ilegal de arma de fogo, entre outras. Com o depoimento do cúmplice e as provas que você reuniu, o caso está bastante sólido. Uma profunda tristeza me envolveu. Não pela Cláudia de agora, essa pessoa que apontou uma arma para mim e usou o próprio filho como escudo, mas pela menina que ela fora, pela filha que eu criará com tanto amor. Posso vê-la antes que a levem embora? Perguntei, surpreendendo até a mim mesmo. O detetive hesitou, avaliando meu estado. Tem certeza? Tenho certeza, respondi firmemente. Preciso desse desfecho. Ele assentiu lentamente. Vou verificar, mas será breve e sob supervisão. Virei-me para Adrien, que observava nossa conversa atentamente. Querido, preciso falar com sua mãe rapidinho. Você vai ficar bem aqui com o Sr. Saul? Adrien hesitou, um lampejo de medo cruzando seu rosto. Ela não vai te machucar de novo, vai? Não, assegurei-lhe. Há policiais por toda parte. Estamos seguros agora. Saul, que havia permanecido discretamente ao nosso lado o tempo todo, deu um passo à frente. Vai ficar tudo bem aqui, campeão. Sua avó já volta. Adrien assentiu com relutância, deixando-me ir. O detetive me conduziu até uma das viaturas estacionadas à sombra de uma árvore. Cláudia estava sentada no banco de trás, com as mãos algemadas e o olhar perdido no vazio. Quando me aproximei, seus olhos lentamente se fixaram em mim. Não havia mais fúria neles, apenas um imenso cansaço e algo que por um instante pareceu vergonha. Posso falar com ela? Perguntei ao policial que a vigiava. Ele assentiu, abrindo a porta do carro, mas permanecendo atentamente ao meu lado. Cláudia, eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Por quê? Ela sustentou meu olhar por alguns segundos antes de desviar o olhar para o chão. Você nunca entenderia, murmurou ela. Tente me explicar, insisti. Devo isso a Adrien. Preciso entender como você pôde planejar matar seu próprio filho. Uma pontada de dor cruzou seu rosto. Eu não ia fazer isso. Ela hesitou, como se percebesse o absurdo do que estava prestes a dizer. No começo, era só por sua causa, o dinheiro do seguro, a casa. Eu estava afundando em dívidas. Mãe, mais do que você pode imaginar. E o Adrien, ela engoliu em seco. O Marcos disse que precisávamos incluí-lo, que 2 mortes por vazamento de gás seriam mais plausíveis do que uma, que se só você morresse, a polícia suspeitaria imediatamente de mim. Sua voz falhou.
Tentei argumentar que poderíamos simplesmente mandá-lo para um internato, algo assim, mas Marcos insistiu que era tudo ou nada. E você concordou, eu disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. Cláudia não respondeu, seu silêncio era mais condenatório do que qualquer confissão. Você tem noção do que fez? Do que quase fez? Minha voz agora tremia de emoção contida. Adrien vai crescer sabendo que a própria mãe planejou sua morte por dinheiro. Que tipo de cicatriz isso deixará nele? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cláudia. Lágrimas que eu não conseguia distinguir se eram de genuíno remorso ou apenas de autopiedade. Eu não estava pensando com clareza, ela sussurrou. As dívidas, a pressão. Parecia a única saída. Sempre há outra maneira, respondi. Você poderia ter me contado sobre as dívidas. Poderíamos ter vendido a casa, usado parte do dinheiro do seguro legalmente. Eu teria te ajudado. Você teria me controlado como sempre fez. Ela retrucou, com um lampejo da antiga amargura retornando. Suspirei, percebendo que era inútil. A versão distorcida que Cláudia tinha de mim e do nosso relacionamento estava profundamente enraizada em sua mente. Talvez sempre estivesse lá, crescendo silenciosamente enquanto eu acreditava que éramos próximas. Você vai precisar de ajuda, Cláudia, eu disse finalmente. Não apenas de advogados, mas também de médicos. Há algo quebrado dentro de você que o dinheiro jamais poderá consertar. Ela olhou para mim, com um rosto imbuído de derrota. E Adrien ficará comigo, respondi com firmeza. Farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo a superar isso, para ajudá-lo a entender que o que você fez não define quem ele é. Cláudia assentiu lentamente, como se isso fosse esperado. Você será uma boa mãe para ele, disse ela baixinho. Melhor do que eu jamais seria. Foi o mais perto que cheguei de ver alguma consciência dela naquele dia. O policial indicou que nosso tempo havia acabado. Levantei-me, sentindo-me estranhamente mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Adeus, Cláudia, eu disse, olhando uma última vez para a mulher em que minha filha se transformará. Espero que você encontre paz algum dia. Virei as costas e caminhei em direção a Adrien e Saul, que me esperavam perto da ambulância. Não olhei para trás enquanto a viatura se afastava, levando Cláudia para um futuro de julgamentos e, eu esperava, tratamento. Adrien correu até mim assim que me viu abraçando minhas pernas. Você está bem, vovó? Inclinei-me para a frente, ficando à altura dos seus olhos. Sou eu, querido. E você? Ele assentiu gravemente. Estou triste, mas aliviado. É estranho sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Não, meu amor. Sorri, comovida pela maturidade emocional dessa criança extraordinária. É perfeitamente normal. Nos dias e semanas que se seguiram, enfrentamos o turbilhão burocrático e emocional que se acompanhou ao ocorrido. Depoimentos à polícia, audiências preliminares, consultas com psicólogos infantis para Adrien. A mídia tentou transformar nossa tragédia em um circo sensacionalista, mas conseguimos manter certa privacidade graças ao detetive que nos protegeu o máximo possível. Cláudia foi formalmente acusada e aguardou julgamento em prisão preventiva. Seu cúmplice, Marcos, fez um acordo judicial, fornecendo detalhes que apenas reforçaram o caso contra ela. As avaliações psiquiátricas preliminares sugeriram um transtorno de personalidade grave, agravado por problemas financeiros e ressentimentos antigos. Adrien e eu nos mudamos temporariamente para o apartamento de Saul até encontrarmos uma nova casa. Um novo começo, longe das lembranças sombrias da antiga residência. A terapeuta de Adrien disse que ele estava se adaptando surpreendentemente bem, considerando o trauma. Sua resiliência era notável. Embora houvesse noites em que ele acordava gritando, atormentado por pesadelos. Numa dessas noites, enquanto eu acalmava depois de um pesadelo particularmente ruim, Adrien me fez a pergunta que eu sabia que eventualmente viria. Vovó, disse ele, com a voz fraca na escuridão do quarto. Por que a mamãe queria nos machucar? Ela não nos amava? Sentei-me na beira da cama dele, procurando as palavras certas. Como explicar algo tão complexo e doloroso para uma criança de 7 anos? Adrien, comecei devagar. Sua mãe está doente. Não é como quando alguém está com gripe ou dor de estômago.
É uma doença que afeta a maneira como ela pensa e sente. Faz com que ela veja o mundo de uma forma distorcida. Ele absorveu isso em silêncio, seus olhos refletindo a fraca luz do abajur. Ela nos amava à sua maneira, continuei, mas essa doença a fez tomar decisões terríveis. Decisões que pessoas saudáveis não tomariam. Ela vai melhorar algum dia? Perguntou ele, com a voz esperançosa partindo meu coração. Não sei, querida, respondi sinceramente. Algumas pessoas com essa doença melhoram com o tratamento. Outras não. O que eu sei é que você está segura agora e que eu te amo mais do que tudo neste mundo. Adrien assentiu com a cabeça, parecendo aceitar aquela explicação por hora. Eu também te amo, vovó, disse ele, me abraçando. Obrigado por acreditar em mim. Sempre acreditarei em você, prometi, beijando sua testa. Sempre. Ficamos assim por um longo tempo, abraçados na penumbra. Avó e neto unidos por um laço que a traição e o perigo fortaleceram em vez de romper. Por fim, Adrien adormeceu em meus braços, sua respiração tornando-se profunda e regular. Observei seu rosto relaxado enquanto dormia, admirada com sua coragem, sua percepção, sua capacidade de amar. Apesar de tudo, no dia em que Adrien puxou meu braço no estacionamento escuro do aeroporto, implorando para que eu não voltasse para casa, ele não apenas salvou nossas vidas, como também me ensinou a lição mais importante da minha vida. Que às vezes as verdades mais profundas vêm das vozes mais suaves e que a sabedoria não é um privilégio da idade. Eu tinha 70 anos quando aprendi a ouvir de verdade. E graças a isso, tive a oportunidade de ver meu neto crescer, ajudá-lo a superar o trauma e construir uma nova vida com ele, onde a confiança e o amor pudessem florescer novamente. Enquanto o observava dormir, fiz uma promessa silenciosa de que passaria o resto dos meus dias orando a coragem daquele anjinho que, com um simples pedido, vovó, acredite em mim, mudou tudo. O caminho à frente seria longo e, por vezes, doloroso. Haveria mais pesadelos, mais perguntas difíceis, mais lágrimas. Mas também haveria descobertas que nos fariam rir, alegrias compartilhadas e, acima de tudo, haveria verdade entre nós, o alicerce mais sólido sobre o qual reconstruir nossas vidas. O sol começava a nascer, enviando os primeiros raios dourados através das persianas. Um novo dia, um novo começo. Ajustei o cobertor sobre Adrien e, com cuidado para não o acordar, saí do quarto silenciosamente. Na pequena cozinha do apartamento de Saul, preparei café e sentei à mesa observando a cidade despertar lá fora. Pensei em todas as manhãs que viriam, em todos os dias que Adrien e eu passaríamos juntos. Pensei também em Cláudia sozinha em sua cela, confrontando as consequências de suas escolhas. A dor ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas, ao lado dela, algo novo estava crescendo. Esperança. Esperança de que um dia Adrien possa olhar para trás e ver não apenas a traição que quase nos custou a vida, mas também o momento em que ele encontrou sua voz e sua coragem. Esperança de que juntos possamos transformar aquela noite terrível no início de algo belo, e não em um fim. Porque, no fim das contas, era isso que importava. Não como as histórias começam, mas como escolhemos continuá-las. E a nossa, a minha e a do Adrien, estava apenas no primeiro capítulo. Agora, se você gostou desta história, inscreva-se no canal e me conte nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não se esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que eu não publico aqui. Estarei te esperando.